A Primeira Guerra Mundial foi o conflito de 1914 a 1918, onde deixaram milhares de mortes, principalmente no continente europeu. O revanchismo francês, o imperialismo, o nacionalismo, a corrida armamentista foram causas da Primeira Guerra Mundial. O que desencadeou a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, da sua esposa Sophie e do seu herdeiro austro-húngaro. Do conflito lutaram as potências centrais, da qual faziam parte o Império Alemão, a Áustria, o Império Turco e a Bulgária. Do outro lado lutaram os países da Entente, formadas por França, Inglaterra, Rússia, Itália, entre diversos outros. Em 1917, após uma revolução socialista, a Rússia saiu do conflito e no mesmo ano os Estados Unidos entraram na guerra do lado da Entente. A primeira a utilizar em grande escala tecnologias bélicas, como aviões, metralhadoras, artilharia de longo alcance e lança-chamas, entre outros, que deixaram milhões de mortos nunca vistos pelo ser humano. A guerra teve seu fim em 1918, com a derrota das potências centrais. O imperialismo foi o principal motivo da Primeira Guerra Mundial. Com a segunda fase da Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo industrial e financeiro, houve grande procura por fontes de matérias-primas, fontes de energia e mercado consumidor. Os grandes impérios buscaram esses recursos e mercados principalmente na África e na Ásia. Em um primeiro momento, houve acordos entre as nações imperialistas, como a Conferência de Berlim, que dividiu territórios do continente africano entre as nações europeias. Mas com o passar do tempo, os conflitos entre os impérios por causa das colônias africanas e asiáticas se acirrou e foi um dos grandes causadores da Batalha Mundial. Outros motivos importantes causaram a Primeira Guerra Mundial, como a política de alianças que ocorreu a partir do terceiro quarto do século XIX. A corrida armamentista e o fortalecimento dos militares nos governos do período também foram importantes fatores relacionados ao início da guerra. A corrida armamentista ocorrida durante a Bela Época empregou boa parte dos inventos da segunda fase da Revolução Industrial, na indústria bélica, que também ampliou a capacidade de produção de armas. O avião, os tanques de guerra, o lança-chamas, os zicadouros submarinos, armas químicas, metralhadoras, artilharia de longo alcance e diversas outras tecnologias bélicas foram utilizadas em grande escala na Primeira Guerra Mundial. Essas tecnologias foram responsáveis por uma quantidade de mortes jamais vistas na história humana. A Europa, na palavra de muitos, era considerada um barril de pólvora na véspera da Primeira Guerra. Os países estavam unidos em 2 blocos militares, onde os exércitos estavam bem equipados e prontos para o combate. Em 28 de junho, uma faísca fez com que o grande barril de pólvora explodisse, o chamado Atentado de Sarajevo. O herdeiro do imperialismo austro-húngaro, Francisco Ferdinando, e a sua esposa Sofia visitaram a capital da Sérvia representando a Áustria. Enquanto os dois estavam desfilando em um carro aberto, um militante pan-eslavismo se aproximou do automóvel e atirou contra o casal, assassinando os dois. E esse fato é conhecido como o estopim da guerra. O atentado causou atritos entre as duas nações, até que a Áustria-Húngara declarou guerra à Sérvia. Na sequência, a Rússia entrou em um conflito para defender a Sérvia, fazendo com que a Alemanha também entrasse no combate, pois tinha uma aliança contra a Áustria-Húngara. Com o passar do tempo, outros países foram entrando na batalha. Iniciou-se assim a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra teve fim em 11 de novembro de 1918, aonde a Tríplice Aliança e a Alemanha declararam que não tinham mais dinheiro para poder continuar com a guerra. Tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, onde falava que a Alemanha tinha que devolver todos os territórios que ela tinha conquistado e tinha que parar de produzir armas bélicas. Os resultados da Segunda Guerra foram que as mulheres começaram a trabalhar em fábricas, a medicina avançou e teve a queda do eurocentrismo, onde que fez os Estados Unidos ser a maior potência mundial até hoje. O fim da Primeira Guerra também houve a desintegração de territórios, onde se gerou a Áustria, a Hungria e a Finlândia. A aliança envolvia nações formando pactos e acordos estratégicos para se defender mutuamente em caso de conflito. Na Primeira Guerra Mundial, essa estratégia teve a criação de 2 grandes blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, que dividiram a Europa e fizeram essa guerra inevitável, com a morte de Francisco Ferdinando. A segunda metade do século XX causou grandes impactos nas nações europeias. Com isso, a união entre a Itália e a Alemanha,
que levou à Grande Guerra de Franco-Prussiana, que levou à derrota entre a França para a Rússia. E com isso, a França criou um sentimento de revolta e vingança que levou a mais impactos e tensões para causar a Primeira Guerra Mundial. Por outro lado, a Tríplice Entente foi formada pela França, pela Rússia e pela Grã-Bretanha. A França, buscando conter expansão alemã, se aproximou da Rússia, que ajudou na industrialização do Reino Unido, que também temia o poder da Alemanha. Dividiu a Europa em dois blocos principais. A Tríplice Aliança, que foi liderada pela Alemanha, que incluía o Império Austro-Húngaro e a Itália. Foi formado esse bloco devido ao medo alemão de um ataque francês depois da Guerra de Franco-Prussiana e pelo compartilhamento nacionalista entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Os tipos de combate na Primeira Guerra. Um dos tipos de combate era a guerra de movimento. O que era a guerra de movimento? A guerra de movimento consistia em homens se sacrificando, servindo como bucha de canhão para avançar 10 a 100 metros. O que significa isso? Significa que homens, para avançar no fronte de batalha inimigo, tinham que ir com suas armas, avançar e confrontar o inimigo, às vezes cercando e rodeando. E isso custava muitas vidas. Após a guerra de movimento, ocorreu a guerra de trincheiras. O que era a guerra de trincheiras? Após os líderes nacionais perceberem que a guerra de movimento era muito sangrenta, eles começaram a adotar novas medidas. Mandaram seus homens cavar buracos no chão, onde era denominado as trincheiras. E eles ficavam lá por muito tempo, dias, semanas, meses ou até anos, com medo de sair e serem mortos em combate. Após a Guerra de Movimento e a Guerra de Trincheiras, ocorreu a terceira e última fase final da Primeira Guerra Mundial. O que acontecia? A Tríplice Aliança já estava cansada do conflito. A Alemanha já tinha perdido muitos homens no fronte de batalha. Os Estados Unidos, ao perceber isso, mandou muitos soldados americanos e veículos para a batalha. Então, o povo alemão começou a pressionar o rei alemão Henrique II, que abdicou do trono. Em 1918, a guerra já tinha acabado. Mas só em 1919 que ela terminou de fato, que foi quando foi assinado o Tratado de Versalhes, que deu fim à Primeira Guerra Mundial.